Olá pessoal, nessa aula eu vou falar para vocês sobre a representação de Fourier, para a disciplina de processamento digital de sinais, tá? E aí a gente tem aí da representação de Fourier quatro formas assim que são as mais conhecidas, né? A gente vai falar um pouquinho aqui de uma quinta forma daqui a pouco, tá? Então essas fórmulas elas se diferenciam pela aplicação de acordo com a característica do sinal. Se o sinal é periódico, né, e contínuo com o tempo, eu faço a série de Fourier, por exemplo. Se ele é não periódico e discreto com o tempo, eu faço a transformada de Fourier. E aí, se ele é periódico e discreto, a série de Fourier, só que discreta no tempo. E se ele é não periódico, o sinal é não periódico e discreto, então eu faço a transformada de Fourier, tá? Aqui eu tenho um exemplo das formas de onda da transformada da aplicação, né, de Fourier. A primeira é a transformada de Fourier, porque esse primeiro sinal ele é um sinal não periódico, então ele não tem um período aí, tá? Deixa eu anotar aqui. O segundo sinal aqui repara que ele já tem aqui um período, né? Um pedaço aqui que se repete da onda, ó, daqui para cá, então tem períodos. Então esse sinal aqui ele é periódico. Como ele é periódico, ele se aplica à série de Fourier. A série de Fourier vai pegar um período desse e trabalhar em cima para representação. Então você tem essa diferença, né? Então não periódico, transformada de Fourier, né? Periódico, série de Fourier. Aí quando a gente vai para o tempo discreto, a mesma coisa. Esse aqui é não periódico e esse aqui é periódico, né? Ele é periódico. Então esse primeiro é a transformada de Fourier de tempo discreta, né? A DTFT, e o segundo é a série de Fourier, tá? Então o que interessa para a gente são os dois últimos, né? A transformada discreta de Fourier e a série de Fourier de tempo discreta. Então a primeira formulação é da série de Fourier de tempo discreta, que ela é aplicada para sinais discretos no tempo e sinais periódicos. Então considera que a sequência aqui x de n é uma sequência periódica, e o período é n, tá? E a frequência angular dela é 2π sobre n. Então a transformada de Fourier seria essa daqui, ó. Eu entro com x de n, que esse aqui é o sinal de tempo, e eu saio aqui com o sinal de frequência. Aqui desse outro lado eu já entro com o sinal no domínio da frequência e saio com o sinal de tempo, tá? No domínio do tempo, que o tempo aqui no caso é o n, né? Representado pela variável n. E aqui é a transformada inversa e aqui é a transformada direta de Fourier. Então a gente tem sempre esse par. A gente sai do tempo para a frequência, né? E da frequência para o tempo, né? Então eu tenho domínio do tempo e domínio da frequência. Nessa equação matemática a gente observa que quando eu estou no tempo, eu tenho esse sinalzinho aqui de menos, tá? É JK ômega 0, que é 2π sobre n. Ômega 0 está dito aqui, ó, é 2π sobre n, né? 2π sobre n grande, né? N. Tá? Então aí eu faço 1 sobre n de 0 a n menos 1. Uma observação importante nesse somatório, aqui eu estou somando n termos, tá? Esses n termos começando de 0 até n menos 1, tá? Mas eu poderia, por exemplo, começar de menos 1 até n menos 2. Aí eu poderia fazer então de menos 2 até n menos 3 e assim por diante. Assim também eu poderia andar para o lado positivo, de 1 até n, por exemplo, e assim por diante. Então esse somatório aqui, ele faz um período, né? Um período apenas. Aqui a gente chama de transformada direta, porque a gente sai do n e vai para o domínio da frequência. E aqui é transformada inversa, que eu entro no domínio da frequência e volto para o domínio do tempo. A diferença nas equações, já observe que é o sinal aqui do expoente, né? Aqui tem o negativo e aqui é positivo, tá? Então a gente tem o par de transformada x de n e x de k.
Aqui tem um exemplo da equação para um cosseno, tá? E aí, neste exemplo do cosseno, a gente tem cosseno de π sobre 3, né, n φ, tá? O ômega zero do slide anterior, o ômega zero aqui é π sobre 3. Teoricamente, isso aqui é 2π sobre n, tá? Então isso aqui é 2π sobre n. Se eu igualar as expressões, eu vou ter que n é igual a 6, tá? N igual a 6. Aí eu vou fazer isso daqui por expressão. Então o cosseno, eu posso aplicar a regra de Euler. O cosseno de A é igual a E elevado a J A mais E elevado a menos J A dividido por 2. Então são duas exponenciais, como vai aparecer aqui, olha, primeira exponencial, segunda exponencial, e o ângulo aqui todinho, o ângulo é o ângulo aqui πn sobre 3 mais φ dividido por 2. Essa exponencial eu posso separar aqui em duas exponenciais, essa aqui tá, a primeira aqui é a parte negativa e a outra a parte positiva, né? Isso aqui foi arrumado para vocês entenderem o seguinte: eu vou fazer expressão, ou seja, eu tenho que pegar esse x de n aqui e igualar a expressão da série de Fourier x de n, tá? Então a série de Fourier me diz isso, ó, de 0 a n menos 1. Só que se a gente for reparar aqui, olha, tem k ômega 0 π. Esse ômega 0 é π sobre 3, como a gente viu aqui em cima, né? Ele é um π sobre 3. E aí é k π sobre 3n. Repara que está bem parecido aqui, né? E esse termo aqui deve ser o x de k. Então a função que a gente chama de base, essa função que está aqui já da exponencial, deve ser essa, por expressão, já que é um cosseno, dá para fazer essa expressão, tá? Então deve ser essa aqui, essa expressão aqui, tá? E aí aqui o k deve ser menos 1 e aqui o k deve ser mais 1, né? Porque o k não está aparecendo, está oculto, o elemento neutro nessa multiplicação é 1 e menos 1. Então o somatório não pode ser em 0 aqui, para eu poder fazer essa expressão. Ele tem que começar no mínimo em menos 1, ou como está aqui nesse exemplo, começando em menos 2. Bora ver como é que faz. Então se a gente começa aqui em menos 2 a n, desenvolvendo o somatório, vai ter x de k menos 2, aqui ó, o kzinho vem aqui, que tá aqui em cima, 2, e depois é menos 1, aqui fica menos 1, 0, aí elevado a 0 dá 1, aí por isso que não tem um e aqui, aí x de 1, x de 2 e x de 3. Esse primeiro termo aqui não tem, esse x de 0 aqui também a gente não tem ele, tá? Esse x de 2 e nem esse x de 3. Por que eu digo que não tem? Porque eu estou olhando para as exponenciais aqui, ó. As exponenciais não tem nada parecido com isso, só tem essa exponencial aqui, ó, π sobre 3 e π sobre 3 aqui, ó, menos π sobre 3 e π sobre 3, como está aqui na expressão, né? A gente só tem a primeira exponencial e a segunda, exatamente. Aí sobra meio de e elevado a menos jφ e meia elevado a jφ, que são as respostas. Então o k, eu só botei duas componentes de frequência, aí, menos 1 e 1. Então, é conhecido lá das transformadas de Fourier que a transformada de um cosseno, quando a gente aplica a transformada de Fourier, no caso contínuo, são dois impulsos. É um impulso de um lado e um impulso do outro. Esse aqui está centrado na frequência lá do cosseno. E a amplitude aqui é meio. Foi o que deu aí, meio. E o que é esse E elevado a J? É a fase. Então a função é complexa. Toda vez que entra em função complexa, esse gráfico aqui é o gráfico que a gente chama de módulo, né? E aí tem um gráfico que a gente tem que fazer, que é a simbologia, né? Como a gente estuda lá em ensinar esses temas, é o gráfico de fase, né? A fase do x, no domínio da frequência, que no caso é φ e menos φ nesses pontos. Então a fase seria um valor para cima e um valor para baixo, menos 1 e 1, tá? Esse exemplo. Continuando, aqui a transformada de Fourier de tempo discreta, ela é aplicada para sinais não periódicos e para sinais discretos, tá? Então o sinal discreto e não periódico, né? Aí eu entro com ele aqui, ó, aqui no domínio do tempo. Aí repara
aqui eu estou somando todos os pontos de menos infinito a infinito, né? Vou somar, claro, só os pontos onde o sinal existir. Aí vem de novo a exponencial complexa e aí eu vou ter o sinal do domínio da frequência. Esse sinal do domínio da frequência vai estar em formato contínuo, apesar de estar discreto, quando vai para a frequência ele se vira em contínuo. É por isso tem uma integral para fazer a transformada inversa. Integro o espectro e volto para o tempo, com a mesma exponencial, né? Só com o sinal trocado. Tá? Então eu tenho o par, domínio e frequência. Aqui tem um exemplo de sinal contínuo, né? Esse é alfa elevado a n u de n. Nesse caso, a restrição é essa aqui, ó. Esse módulo de alfa tem que ser menor que 1 para poder a gente conseguir encontrar uma solução para essa transformada discreta de tempo discreto, né, de Fourier. A formulação é essa, né? Então no lugar do x eu vou colocar alfa n u de n, como está aqui, ó, alfa n u de n. Esse u de n vai implicar que ele vai sumir e no somatório, ó, ele sumiu aqui, o somatório ficar de 0 a infinito. Então o u de n está para isso, né? Para dizer o período que o sinal existe. Tá? E aí aqui eu coloco o n em evidência, como está aqui embaixo, né? Considerando que o módulo de alfa é menor que 1, para o sinal poder convergir, né, numa PG, e aí eu encontro essa forma, 1 dividido por 1 menos alfa elevado a j menos ômega, né? Igualzinho lá da transformada Z, isso condicionado a esse alfa aqui. Então essa seria a resposta. Aqui embaixo tem só uma extrapolação, como a gente viu agora a regra de Euler, o e elevado a menos j ômega, isso aqui pode ser cosseno de ômega menos j seno de ômega, tá? E aqui está sendo feito o jogo de sinal, como tem esse menos, aí menos cosseno, menos com mais j do seno, vai dar menos com menos de j do seno, dá esse mais aqui. Aí, de novo, se eu quiser analisar graficamente, eu tenho que fazer o gráfico do módulo e o gráfico da fase, né? E para terminar essa primeira parte da aula de Fourier, a gente tem aqui a transformada discreta de Fourier. Nesse caso, é um caso prático, né? Essa transformada aqui é para resolver problemas práticos. Eu não vou ter um problema com n infinito, como eu acabei de falar. Então, isso aqui tem uma sequência n. Tá? Então, a sequência ela tem fim aqui, olha. Tanto é que o somatório vai até um determinado número. Na questão anterior, né, a gente teria infinitos números lá, né, para somar. Aqui são finitos números. É um caso prático. Então, eu coloco um sensor para medir a temperatura de um ambiente por um determinado tempo. Então eu tenho lá um tempo, né, de funcionamento desse sensor. Eu quero fazer um processamento dos dados para eu poder analisar, colocar numa inteligência artificial e tal. Então eu entro com o sinal e de novo aquela exponencial, complexa. 2π sobre n kx. 2π sobre n, que é a frequência angular, e aqui o kx. Para fazer a transformada direta, para fazer a inversa, aqui é diferente do caso anterior, não é integral, né? É um somatório também, né? É um somatório de 0 a n menos 1, 1 sobre n, né? Um sinal periódico de novo, tá? Então tem esse exercício aqui para a gente fazer. Esse exercício eu estou dando os valores de um sinal discreto com pontos 0, e 1, e 2 e 3 com essas amplitudes, tá? Então eu vou desenvolver aqui esse f, né, em 4 pontos aí, tá? Então na realidade seria um f de x1, f de x2 e um f de x3. Aí tem os valores de amplitude e eu vou desenvolver o f de 0, 1, 2 e 3. Aí eu vou colocar os valores e vou substituindo aqui, ó, 0, 1, 2 e 3, né, para resolver. Então isso aí fica como um treino e eu vou mostrar na próxima aula a solução disso aí. Tá ok, pessoal? Então, obrigado aí pela atenção. Até a próxima.